Olá, a nossa videoaula de hoje a gente vai fazer uma aula aqui introdutória nesse conteúdo de radiciação, raiz quadrada. Eu trouxe aqui um exemplo de uma raiz quadrada. Quando a gente está trabalhando com essa operação aqui de radiciação, só lembrando aqui, no início, lá quando a gente estava estudando a soma, a gente tinha sinalzinho aqui de adição, né? Ó, esse aqui, ó, subtração. E a gente conseguia identificar essas operações por esses sinais, né? Multiplicação, né? Ó, divisão, né? Tem também aquela sinalzinho assim que a gente identificava que estava dividindo e outros. Potência, né? Também quando a gente tem aqui um determinado número aqui elevado a outro, né? Mais bonitinho aqui, um exemplo aqui para ficar mais fácil. Quando eu estou aqui com 2 elevado ao cubo, por exemplo, a gente identifica facilmente que a gente está trabalhando aqui essas operações. Quando eu começo a trabalhar a radiciação, o que é que identifica qual é o símbolo que vai identificar que eu estou com a operação também, que a radiciação é uma das operações básicas. É exatamente, ó, esse V aqui, parecido com V, ó, quando eu prolongo aqui. E aqui dentro, ó, desse símbolo, que a gente vai daqui a pouco ver como é que a gente chama ele, qual é o nome dele, eu tenho um número, né? Muito bem, então a gente já teve o primeiro contato aqui, né? A gente já, quando a gente se deparar com esse símbolo, a gente já está capaz de identificar e saber que nós estamos trabalhando com radiciação, né? Eu vou destacar aqui, ó, que a raiz quadrada, ó, não precisa aparecer o índice, ó. Viu? Mas que esse índice aqui é igual a 2. É por isso que é raiz quadrada. E eu trouxe aqui, pegando o mesmo exemplo que a gente tinha aqui, ó, a raiz quadrada de 9, ó, é igual a 3, né? E a gente vai tentar entender o porquê que isso ocorre. Olha, vamos de início aqui descobrir ou tentar aprender quais são os elementos que compõem essa operação matemática. A gente já viu que a radiciação é uma operação matemática. Eu vou fazer alguns cálculos, né? E primeiro, ó, esse símbolo que a gente viu lá, como é o nome dele? É radical. O nome desse símbolo, ó, não é raiz, viu? Tem muita gente que confunde, é radical. Esse 2, como eu falei, que no caso da raiz quadrada não há necessidade de aparecer, né? Nas questõezinhas lá a gente vai ver toda a vida sem esse, geralmente não vem esse 2. Por exemplo, se você tivesse numa questão, provavelmente estaria assim, ó, raiz quadrada de 9, não tinha nada aqui. Mas e esse número que aparece aqui? Porque nem sempre a gente vai trabalhar com raiz quadrada, pode ser raiz cúbica, né, e assim por diante. Esse número que vem aqui, ó, dentro dessa partezinha parecida aqui com V, do radical, o nome dele é índice, ó. Esse número, no caso aqui o 9, que está aqui abaixo, ó, aqui, do radical, o nome dele é radicando. E a resposta que a gente obteve, no caso, a raiz quadrada de 9 é igual a 3, esse valor 3 aqui é a nossa raiz. Bem, sabendo disso, eu só destaquei mais uma vez aqui, ó, esse símbolo é o radical. Nesse exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 9 é igual a 3. O símbolo, ó, é o radical. O 2 é o índice. O 3 é a raiz. E esse 9 que fica aqui dentro é o radicando. É interessante que a gente saiba de um fato interessante. O que é que eu tenho que ter em mente quando eu quiser calcular uma raiz quadrada?
A raiz quadrada de um número é um número, de grosso modo, não estou fazendo nenhuma uma definição assim criteriosa, mas assim, para facilitar o entendimento, eu queria que você entendesse dessa forma. A raiz quadrada de um número vai ser um número que vezes, né, multiplicado, produto dele mesmo, é igual ao radicando. Ótimo. Mas sim, o que é que você está querendo dizer com isso? Vamos ver aqui esse exemplo. Ó. Nesse exemplo, a gente viu que a resposta, o resultado, ó, a nossa raiz deu 3. Ou seja, a raiz quadrada, a gente lê assim, a raiz quadrada de 9 é igual a 3. E essa definição informal aqui que eu coloquei diz que se esse cara aqui é a raiz quadrada de 9 é porque ele vezes ele mesmo tem que dar 9. E vamos ver se isso é verdade. A raiz quadrada de 9 é 3, pois 3 vezes 3 é igual a 9. Exatamente. Ó. A raiz quadrada de um número é um número que multiplicado por ele mesmo, claro, eu multipliquei o 3 por ele mesmo, por o 3. Dá o radicando, ó. Deu 9. E o 9 exatamente, ó, é o radicando. Muito bem, então, baseado nisso aqui, a gente vai... Baseado nisso, a gente vai fazer alguns exemplos. Olha, qual é o número? Ó, baseado nisso aqui, eu não vou fatorar, não vou decompor, não vou fazer nada disso ainda. Mas a gente vai partir dessa ideia. Eu coloquei 4 exemplos, ó, só para vocês perceberem que quando eu, dependendo da raiz que eu quero calcular, não fica assim mais tão óbvio, não fica mais tão evidente, não fica tão fácil de eu calcular sem que eu tenha que fatorar. Mas vamos lá, eu vou escolher um número, ó, por essa definição aqui, ó. Então a raiz quadrada de 25 vai ser um número que quando eu multiplico por ele mesmo, dá igual a 25. Então a gente já sabe aqui que é 5, né, ó. 5 vezes 5 vai me dar 25. Então a raiz quadrada de 25 é 5. A raiz quadrada de 81 vai ser quem? Vai ser 9, ó. Porque 9 vezes 9 dá 81. Apesar de que 9 vezes 9 também não seria muito óbvio para muitos. A raiz quadrada de 36 é 6, né? Ó, 6 vezes 6 vai me dar 36. E a raiz quadrada de 144? Agora já passou a não ficar tão óbvio. Como 81 também não é muito óbvio para muitos. Mas, vejamos, ó. Nós queremos calcular então aqui, ó. Vou pegar aqui uma caneta de outra cor. Bati na bancada aqui. Mas vamos lá. Ó, tô querendo calcular então a raiz quadrada de 144, né? Isso aqui é igual a um certo número que eu não sei. Uma maneira de eu fazer isso, ó, eu posso fazer a decomposição desse valor 144. Decomposição em números primos. Ó. Como é par, dá para dividir pelo 2. Só lembrando que quando eu estou decompondo um número, o que é que eu estou querendo fazer? Estou querendo escrever esse número, ó, de uma forma de um produto, né? Bora lá. E eu começo toda a vida pelo menor número primo. No caso aqui vai ser o 2. Por quê? O menor número possível, né? Vai ser o menor número primo que divide esse valor que eu quero fatorar. Então, nesse caso é o 2, né? Porque aqui é par e o menor número primo é o 2. E o único também, né? O único número primo par. E aqui vai me dar, ó, 144 dividido por 2 me dá 72, né? Agora 72 é par, continua dando para dividir por 2. Vai me dar 36. Continua sendo divisível por 2.
vai me dar 18. Continua dando para dividir por 2, vai me dar 9. Agora 9 não dá mais para dividir por 2, porque 9 é ímpar. Mas 9 é divisível por 3, que dá 3. 3 só dá para dividir por 3, né, que é um número primo, e por 1. E aqui vai me dar 1. Muito bem. O que é que eu vou fazer? Para facilitar, eu poderia reescrever isso aqui, ó, como sendo 2 na quarta. Mas eu vou fazer assim, vou fazer passo a passo isso aqui, ó. Ficar mais fácil. Ó, 2 vezes 2 é o mesmo que 2 ao quadrado. Isso aqui está sendo multiplicado por mais esse 2 vezes 2, ó. E aqui 3 vezes 3 também é igual a 3 ao quadrado. Só lembrando lá de potência, que um número vezes ele mesmo é ele elevado ao quadrado. Então, muito bem. Então, eu posso afirmar que 144 é igual, ó, a 2 ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa. Pode conferir, ó. 2 ao quadrado é 4, vezes 2 ao quadrado é mais, dá 4 também, ó. Se eu fosse resolver essas potências, ó. 4 vezes 4 vezes 9. E aqui ficaria 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 9, 144. Então, eu posso reescrever lá dentro, ó, esse radicando que está lá no radical, por esses caras aqui. Vocês vão já entender o porquê. Vamos fazer isso, então. Então, ó, a raiz de 144 vai ser igual a 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Quando isso ocorre, quando eu posso simplificar, lembrando, ó, lá do início da primeira aula de radiciação, que raiz quadrada, ó, não precisa aparecer, mas esse índice é 2. Então, quando isso ocorre, o que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar. Ó. Simplificar nada mais é do que dividir esse cara por isso. Ó. 2 dividido por 2, ficou 1 aqui em cima, só fica o 2 mesmo, né? Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Esse 2 também dá para dividir com esse aqui, ó, ficou 2 elevado a 1, que é 2. E esse 3 também, como o expoente é 2, também deu para simplificar aqui. E quando isso ocorre, eu consegui extrair a raiz. Esses aqui vão sair fora da raiz, ó. Ficou só o 2 vezes 2 vezes o 3. Que isso aqui vai dar igual a quanto? 2 vezes 2, ó, é 4. Ficou 4 vezes 3, que é igual a 12. Muito bem, então eu cheguei à conclusão que a raiz de 144, ó, como a gente queria, ó, a raiz de 144 é igual a 12. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estarei à disposição aí para tirar essas possíveis dúvidas que ainda tenham ficado. Qualquer coisa é só me mandar a mensagem, né? E eu estarei lá à disposição para tirar essas dúvidas de vocês.